Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a janela de transferência do Botafogo, como o Botafogo está se comportando nessa janela. Muita gente tem vindo aqui na direção do canal perguntando para o Rafa, para o Pet, o que a gente acha do Botafogo na janela. Muitos torcedores preocupados com a demora do Botafogo em realizar contratações, estão vendo outros clubes contratando, e a gente vai fazer uma rápida análise aqui sobre o que a gente acha aí do posicionamento atual do Botafogo. Bom, primeiramente eu entendo que um time que é campeão da Libertadores, atual campeão da Libertadores e atual campeão brasileiro, os maiores reforços para o Botafogo são a permanência, dos jogadores que estão hoje no elenco do Botafogo. É fundamental o Botafogo renovar com esses jogadores do que ir no mercado e trazer novos atletas que tem aquela questão de adaptação do clube, a questão de entrosamento, do encaixe do time. Então, primeiro ponto que eu destaco é esse, é o Botafogo manter os jogadores campeões desse atual elenco. E aí vem um questionamento que muita gente está fazendo, muito por conta da mídia, que o Botafogo está se desfazendo do time, que está tendo uma grande debandada do time. Eu vou mostrar que isso não é verdade. Isso faz parte de uma estratégia do Botafogo. Então vamos lá. Goleiro do Botafogo atual, John. Excelente goleiro, campeão Libertadores e brasileiro. Tem proposta, obviamente, mas está no Botafogo. Lateral direito, Vitinho, Vitinho e o próprio Matheus Ponte, que cresceu de rendimento, vem crescendo, jovem atleta. Botafogo manteve. A zaga, Barbosa e Bastos. O Botafogo manteve a zaga. Perdeu o Adrielson, ok, mas trouxe o Jair. Um grande investimento que o Botafogo fez, a gente vai falar sobre esse exemplo do Jair. Na lateral esquerda, o Botafogo tem Alex Telles e Cuiabano. Obviamente, todos esses jogadores, eles têm proposta, eles interessam ao mercado, são campeões, mas o Botafogo manteve. Nota que toda a zaga do Botafogo, ela está mantida, toda a zaga titular campeã está lá. Aí a gente vem ali para o meio de campo. Marlon Freitas e Gregório. Tem proposta? Tem proposta. Valorizaram? Valorizaram. Mas nesse momento estão no Botafogo. Ah, Rafa, mas o Botafogo perdeu o Tietê para o Vasco. Perdeu, na verdade não perdeu o Botafogo. O Tietê estava quase sem espaço nesse elenco do Botafogo. E se a gente lembrar, a gente trouxe na última janela de transferência, o Alan para ser titular desse time do Botafogo. Jogador com passagem na seleção brasileira. Vai ter a oportunidade de fazer pré-temporada, e pode voltar até a titularidade dentro desse elenco do Botafogo. Então a gente tem Alan, a gente tem Danilo Barbosa, a gente tem qualidade, o próprio Patrick de Paula, que foi um investimento enorme da SAF, ele vem agora no bolo para tentar ali um lugar nesse time do Botafogo, mas foi um investimento grande. Também incorpora nesse elenco do Botafogo. Então até esse momento do time titular, a gente não perdeu ninguém. A gente vem para o meio de campo. Savarino, na minha opinião, melhor jogador do Botafogo, dentro do modelo de jogo do Botafogo, como o Botafogo joga. Tem proposta? Tem, mas está mantido. Aí a gente tem o Almada. É verdade, perdemos o Almada. É um jogador diferenciado, é um jogador difícil de buscar no mercado. Mas o Botafogo, através do seu scout, ele tem mapeado os jogadores para substituir o Almada. E se a gente levar em consideração, nem o Almada e nem o Luiz Henrique, que eu vou falar agora, estão de fora do Botafogo nesse momento, porque o Botafogo ainda tem uma construção de mercado, mas oficialmente
eles não estão fora do Botafogo. Tem muita água para rolar nisso aí. Mas, através do Almada e do Luiz Henrique, né, a imprensa e aqueles jogadores que estão saindo, se você reparar do time titular, do elenco do Botafogo, aliás, são os jogadores de 2023, que você passa por um scout, por uma análise de desempenho, e o Botafogo já vem substituindo esses jogadores na janela, tem colocado no elenco, mas esses jogadores todos estão indo. É o caso, por exemplo, do Tiquinho, né? Um jogador que você olhar a força, o rendimento do atleta, a valorização, todos esses números do Tiquinho, né, ele vem caindo. Isso é um reflexo dentro de campo. O Botafogo, ele passa o jogador e vai buscar outro atleta no mercado. Tá aí a contratação do colombiano. Tem outros mapeados também. Igor Jesus tem proposta? Tem. Vai sair em algum momento? Vai, mas no momento é o atacante do Botafogo e da seleção brasileira. Então o Botafogo, ele manteve toda a sua espinha dorsal e sua base, perdeu alguns jogadores que são diferenciados, mas que vão repor o time, né? E tem muitos jogadores que somam nesse Botafogo, né? Como o Júnior Santos, que se recuperou de contusão, jogou a final da Libertadores, alguns jogos do Brasileiro, mas é um atleta que era o melhor jogador do elenco antes de se machucar. A gente tinha um Jefinho que tem um certo destaque, uma categoria diferente, foi comprado recentemente pelo Botafogo, terá chance também. O próprio Alan, que é um reforço interno, que ainda não jogou. O próprio Patrick de Paula, que não deu liga em nenhum momento, se machucou, teve uma contusão séria, mas agora já foi até elogiado internamente no Botafogo. Então o Botafogo, ele tem um elenco forte, base de um time campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Agora a gente vai falar sobre o scout do Botafogo, né? Sobre o que é demora, o que é rapidez. O Botafogo hoje, ele é mapeado, ele mapeia o mercado através de uma equipe muito qualificada de scout, né? São profissionais que viajam para ver jogos, são profissionais que estudam aquele assunto, apenas aquele assunto, o tempo inteiro. Então eles sabem, por exemplo, o rendimento de um atleta nos últimos 10 anos, se ele joga bem no primeiro tempo, se ele morre no segundo, quantos chutes a gol ele dá durante uma partida, quantos gols, por exemplo, ele faz numa temporada, na sua média. Então você tem tudo isso escauteado, tudo isso em números, né? E o Botafogo, ele tem um sistema de jogo que é ofensivo de jogar, o Botafogo Way, né? E é por isso que o treinador, ele é contratado dentro desse modelo. Então não se preocupa que o Arthur Jorge foi embora, porque vai vir um treinador dentro desse modelo de jogo do Botafogo. E às vezes não é o treinador, o melhor treinador na nossa concepção, mas dentro de um modelo, de uma lógica de mercado, é o treinador ideal para aquelas características do time. O Jair, por exemplo, vamos falar sobre esse zagueiro super valorizado. Ah, é uma maluquice, ah, isso, ah, aquilo. Gente, o Jair teve proposta do Porto. O Porto, o Ajax, o Lyon, por exemplo, são times que vão no mercado africano, sul-americano, buscar jogadores jovens, performar eles nos seus clubes e vender para um clube da Europa 3, 4 vezes, né, com uma valorização maior. E o Botafogo, ele está se mostrando para o mercado como um clube captador desses jovens, né? E ele tem estreitado relação com a Europa, através do Lyon, por exemplo. Então o Botafogo, para o Jair e para outros jovens, ele se coloca no mercado como um clube atrativo para que esse jogador venha para o Botafogo, possa performar aqui, valorizar, que é o negócio do Texto, né?
vender, e paralelo a isso tem um scout já com vários nomes para repor o que perdeu. Então a gente vai, como torcedor, a gente vai ter que evoluir nessa questão, né? A gente tem que evoluir como o clube está evoluindo. Hoje o Botafogo, gente, é campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Chegamos, batemos no topo, batemos o campeão. Quem tem que correr atrás e usar como exemplo o Botafogo são os outros clubes. Ah, é para relaxar e dormir em cima disso? Não, mas tem um trabalho em cima disso. Paralelo a isso tudo que a gente vai ver dentro do campo, esse ano do Botafogo é um ano de infraestrutura, centro de treinamento e CT. Estádio. CT e estádio. Por quê? São duas coisas que o Botafogo não tem hoje, que é fazer esse atleta, tem que comprar no mercado, e o estádio, na questão dos shows, para você não perder os jogos, como perdeu em 2023 e 2024, isso afeta diretamente, por exemplo, no resultado esportivo. Então, com o estádio, você ganha novas ativações. A gente tem shows internacionais, toda uma agenda que geram muito mais do que uma receita de vários jogos, por exemplo. Então, isso também faz parte de um negócio. Então, o Botafogo ele vai buscar essa infraestrutura e vai melhorando a cada janela. Lembrando que a valorização desse elenco do Botafogo foi de mais de 100%, chegando quase a R$1 bilhão. 3 anos atrás, a gente tinha 1 ou 2 atletas no Botafogo. Hoje a gente tem um elenco que vale ali mais ou menos algo em torno de R$1 bilhão. Então, existem profissionais trabalhando. Eu entendo o torcedor, mas acho que essa análise é válida para a gente começar a olhar com outros olhos o que está acontecendo no mercado. Se você gostou desse vídeo, galera, compartilhe, deixe seu like, importante para o crescimento do canal, se inscreve aqui nos bastidores, que a gente vai se ver aí durante toda a programação, durante todo o ano. Então é fundamental que você, torcedor do Botafogo, seja inscrito aqui no canal. Um abraço a todos, fogo neles!